cidade com cerca de 410 mil habitantes. Uma ilha. Mas bem que poderia ser considerada um arquipélago, capaz de manter inúmeras ilhas convivendo em harmonia em um mesmo território. Grupos singulares, mas se observados com um pouco mais de atenção, comprovam a pluralidade existente nas ruas, em nosso cotidiano e em nós mesmos. Realidades distintas com uma mesma certeza: ser exatamente o que desejam. Quando eu vou fazer exame de sangue, eu já sei até o resultado que dá. É 40 de gasolina, 40 de óleo e 20 de sangue. Eu, de certa forma, quero revolucionar e quero fazer com que as pessoas que vivem no meu meio, no meu cotidiano, tenham essa oportunidade de revolucionar também. Mãe natureza, terra, humildade, simplicidade e liberdade, né, Brandi? Só isso. É o estilo de vida que eu escolhi pra mim. Aventura, desprendimento, consciência social e introspecção. Ideais particulares que orientam o estilo de vida de motociclistas, rastafares, rappers, grafiteiros e góticos. São pessoas que enxergam o mundo por outro ponto de vista. Identidades diferentes que se juntam entre iguais e formam tribos urbanas. As tribos urbanas surgiram, de certa forma, como contracultura, né? Para você desestruturar um pouco daquilo que já existia como cultura geral, cultura de massa, por isso urbana, onde você reúne uma quantidade enorme de pessoas, né? E as pessoas precisam se diferenciar para tentar manter uma certa identidade. Uma nova forma de arranjo, né, social, bastante contemporâneo e que se fundamenta em cima de uma nova estética, de um novo estilo de vida. O agrupamento de pessoas que tem um objetivo, que seria um objetivo de compartilhar ideias, compartilhar gostos musicais, por exemplo, compartilhar algo que seja de uma identidade comum. Embora a palavra tribo seja sinônimo de grupo, quando o assunto é tribo urbana, os integrantes não precisam estar fisicamente próximos uns dos outros. É o que explica a antropóloga Micheline Oliveira. Virtual não é diferente de real hoje. A internet ela vai auxiliar na constituição dessas redes de sociabilidades e também, consequentemente, de algumas tribos urbanas. No lugar de duas asas, duas rodas, mas que podem proporcionar a mesma sensação de liberdade. Nas mãos, uma águia, um índio e um lobo. Na cabeça, uma bandana que representa um verdadeiro vício. No cartão de visitas, o símbolo de uma tribo que também está estampada na sala de estar. E nas costas, uma paixão marcada na própria pele. Para Dalzilei Benetton, a vida se torna bem melhor sobre duas rodas. E quando o assunto é moto, a verdadeira paixão de Benetton é a Harley Davidson, modelo criado pelos americanos William Harley e Arthur Davidson, nos Estados Unidos, no ano de 1903. O meio de locomoção que Benetton levou até para o altar. Motociclismo na minha vida ele significa paz e amor, liberdade e rock and roll. É uma terapia, uma higiene mental que é difícil a gente dizer que possa existir alguma coisa melhor do que dar uma volta de motocicleta. Curtir os amigos, fazer amigos por todos os lados do mundo. Não existe coisa melhor do que isso. E todo esse amor parece ser hereditário, vem no DNA mesmo. Este verdadeiro fanático pela Harley Davidson tem um filho,
e o menino parece ter o mesmo gosto pela aventura. Afinal, não é para qualquer criança vestir uma mini jaqueta da Harley em pleno berçário. E foi o que aconteceu com o pequeno Pietro. Eu não sei se amanhã depois ele vai continuar com essa paixão, mas eu acredito que da forma como ele procede, eu acho que já está no sangue. Durante muito tempo, a imagem dos motociclistas popularizada pelo cinema não foi das melhores. Por causa da ação de um grupo chamado Hells Angels, que cometeu verdadeiras atrocidades como estupros, sequestros e assassinatos nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o motociclismo foi taxado como uma atividade realizada exclusivamente por criminosos selvagens, violentos, drogados ou bêbados. No entanto, Sem Destino, um dos filmes mais famosos sobre motociclismo, ganhou destaque justamente por mostrar uma visão mais positiva desse estilo de vida. Apesar do consumo de drogas ainda estar em evidência no filme, a sede pela liberdade e a adrenalina de pilotar uma motocicleta começaram a ganhar visibilidade. Talvez a cena de maior efeito do filme seja esta, em que Jack Nicholson, na garupa de Peter Fonda, estica e bate os braços como se fossem as asas de uma águia. Cenas que fizeram muita gente ter vontade de sentir o gosto da liberdade sobre duas rodas. Imagine alguém que gosta muito de motos. Pense agora em algumas pessoas apaixonadas por motos. Imagine então muita gente que tem verdadeira adoração por motos. Quando a paixão é muito grande, essas pessoas acabam se unindo e formando verdadeiros grupos, os chamados motoclubes. Estima-se que existam mais de 30 em toda a cidade. É o caso do Motogrupo Floripa, o maior motoclube de Florianópolis, com 34 integrantes. O presidente do grupo é seu Antônio, mais conhecido como Totô. Quando começou era muito de solteiro, depois começou a casais, entrar casais. Esse é um grupo que é um grupo muito familiar, bem familiar. Então quando a gente viaja, a maioria é tudo casal. Só eu que sou solteiro, mas a minha motoquinha vai sempre comigo, né? Mas quem pensa que motociclismo é uma atividade exclusivamente masculina, se engana. Apesar de ainda não pilotarem essas máquinas, Isolde, Edilene e Marli não abrem mão de participar dessa tribo. É uma mototerapia, é aquela coisa, subiu na moto, no nosso caso, some dor de cabeça, dor nas costas, some TPM, some tudo. É uma coisa assim muito gostosa, muito agradável mesmo, sabe? Com sol, com chuva, não importa. Tão maravilhoso que tem momentos até que se tivesse mais devagar um pouco, dá aquele sentido de tu querer voar, tu abrir os braços e te jogar naquele vento. O fator financeiro é algo que conta muito para os motociclistas, já que uma belezinha como esta não sai por menos de R$25 mil. Um valor que, apesar de salgado, não serve como obstáculo para os integrantes desse grupo. É o caso deste funcionário público, que aos 48 anos decidiu entrar para o motogrupo e agora precisa passar por algumas etapas. Então tudo isso existe uma análise tanto sua com relação ao grupo, para você ver se o maior número possível de pessoas lhe agradam, né? Corresponde às suas expectativas, e o grupo também analisa você para ver se você se enquadra dentro daquilo que se propõe o estatuto e as pessoas, né? Independente de sexo, idade, todas essas pessoas fazem parte de um mesmo grupo, uma mesma tribo. É a sensação de liberdade. Motociclista é como uma brincadeira de criança. E quando eu pego a moto é o lazer, a minha terapia é o lazer. Fé. Mais do que uma ideia, muito além das palavras. Essa é a certeza que está nos olhos, na voz e na música da banda Rastafari Oráculos de Javé, criada no Rio Grande do Sul em 2004.
os músicos vivem na capital catarinense há 2 anos, fazendo do reggae o canal para transmitir sabedoria e esperança. A gente usa bastante falando de Deus, para exaltar o nome de Deus, sobre a natureza. A gente pega bastante justiça social também. Tudo que é mal, assim, que perante a sociedade, que a gente vê que não presta, a gente tenta expor nas nossas músicas para as pessoas ver e se conscientizar. Cada acorde traz a essência de um estilo de vida que busca paz de espírito, libertação e igualdade entre os homens, com base em uma reinterpretação da Bíblia cristã hebraica. Essa cultura surgiu entre a população oprimida da Jamaica em 1930, após a coroação de Haile Selassie como rei da Etiópia. Selassie, também conhecido como Rasta Fari, o Cristo Preto, governou por mais de 40 anos e foi reconhecido pelos seguidores do rastafarismo como um novo Messias profetizado pela Bíblia. Mais de 30 anos após a morte de Selassie, a crença na divindade desse rei continua. A essência Rasta, ela está ligada direto com o nosso Senhor e Salvador Haile Selassie. E com o cristianismo real, um cristianismo que nós acreditamos bastante, que seria baseado bem na Bíblia, né? A Bíblia hebraica, aramaica, que é um imperador etíope coroado em Addis Ababa em 1930. Ele é uma revelação de Apocalipse, do livro da Bíblia, que todo rasta acredita que ele é Cristo no nosso tempo. William conta que os rastafaris procuram viver da maneira mais natural possível. Evitam comer carne, não bebem álcool e dizem não usar drogas, apesar de a maconha ser um elemento importante na cultura rasta. A maconha até não gosto desse nome porque ela já vem com o nome de má e ela é uma boa conha, eu diria, porque ela é uma ganja, uma erva santa mesmo, de limpeza assim, espiritual, ela abre a terceira visão, que nós temos 7 chakras ao longo do corpo e ela é bastante usada para isso, para ter uma visão até um pouco fora assim de uma carne, né, de um corpo assim, ter uma visão bem espiritual, astral sobre os seres, sobre as coisas. Ela vai limpando mesmo, trazendo discernimento, conhecimento. Daniele leva sempre consigo a Bíblia, onde busca sabedoria para tudo que faz. Ao lado do companheiro, Rodrigo, ela explica o papel da mulher na cultura rastafari. Bom, a mulher, a princípio de tudo, assim, tipo, é ela amar, né, e cuidar do próximo como o Senhor ensinou, né? Então, a gente vai cuidar da nossa família, vai cuidar dos irmãos, vai cuidar do próximo como a gente gostaria que cuidassem da gente. Rastafari acredita nisso, acredita que o homem é o complemento da mulher e a mulher é o complemento do homem. Assim como os músicos da banda Oráculos de Javé, o artesão Mário procura viver pacificamente, em harmonia com a natureza, que é tão importante para o estilo de vida que escolheu. Mário faz parte da cultura Rastafari há 11 anos, desde o final da adolescência, quando resolveu mudar radicalmente. Eu com 19 anos peguei uma barraca emprestada, uma mochila emprestada e fui parar no meio do mato, fui para São Tomé das Letras, Minas Gerais, montanhas, e lá aprendi a sobreviver, entendeu? Aprendi a ganhar meu ganha-pão com minhas próprias mãos, longe de casa, não tinha dinheiro para voltar. Eu fiz isso de propósito para eu aprender a me formar nessa vida, entendeu? E o porquê disso foi porque eu não estava mais me enquadrando com sair, com balada, com ficar com várias mulheres, com roupas de marca, com coisa. Eu fui me desapegando a tudo, ficando o mais simples possível, mais perto de Deus, que é a natureza. A relação de Mário com o movimento está mais relacionada à valorização da cultura africana e à negação dos valores ocidentais que fortalecem o que os Rastafari chamam de Babilônia. A Babilônia é o lance já bíblico que fala, né? A Babilônia é o sistema, é a corrupção, é as drogas, é a polícia, é a prostituição, entendeu? Babilônia é isso, é a selva de pedra. Hoje, porém, a cultura rasta já foi incorporada como produto lucrativo pelo mercado. Tudo começou na década de 70, com o sucesso das músicas do jamaicano Bob Marley. O compositor deu voz aos sentimentos e desejos da população oprimida da Jamaica, divulgando a ideologia Rastafari em canções que marcaram uma geração. A relação com o reggae popularizou alguns elementos da cultura Rastafari entre pessoas que não fazem parte do movimento.
Foi o que aconteceu com os cabelos dreadlocks, que apesar de fazerem sucesso entre celebridades, continuam sendo vistos com preconceito. Dreadlocks tinha que ficar tranças horríveis. Então apareça mesmo para intimidar o povo da Babilônia, para dizer, não faço parte do sistema, entendeu? Então com não tem tratamento. O que faz, não faz. Você não lava com creme, você lava normal, com sabão, sabe? Não usa muito produto assim, condicionador, shampoo, sabe? Você lava com sabão, sabonete normal. A higiene é fundamental, assim, é limpo, entendeu? Senão não teria uma mulher bonita dessa do meu lado. Para Mário, a família é o bem mais importante, um presente de Deus e a confirmação de que está no caminho certo. Olha minha filhinha aqui, ó. Meu amorzinho, essa é a natureza aí, ó. Esse é o fruto do nosso amor. Não fazemos parte do sistema, entendeu? Somos o que somos. Não nos curvamos, não nos rebaixamos, não cumprimos horários, não vestimos uniformes, entendeu? Vivemos das próprias mãos. Uma batida marcante. Este é o ritmo do hip hop, que surgiu com a missão de dar voz à periferia por meio da arte e da música, que denuncia problemas de desigualdade social, injustiça e violência. O rap surgiu na Jamaica em 1960 em meio a um contexto de conflitos políticos, mas ganhou força na década seguinte, quando foi levado por imigrantes jamaicanos aos bairros de periferia dos Estados Unidos. O estilo musical chegou ao Brasil nos anos 80. Aqui em Florianópolis ele surge no final da década de 80, por volta de 88, no bairro Monte Cristo, e coincide também com o aumento da violência na cidade e principalmente nos bairros de periferia, né? Mas hoje o movimento hip hop está tanto por toda a ilha de Florianópolis, mas também em cidades como São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz. Sejam todos bem-vindos a Florianóia. Este é o Armazém, um dos mais antigos grupos de rap da cidade, formado há 11 anos. Com a crítica social estampada em todas as letras, o grupo procura informar por meio da música. Decepção, Ilha Bela é só em televisão. Gringo vende avião e desemboca na ilha do esgoto. Falamos da questão política. Envolvimento com as drogas, a exclusão social, a falta de oportunidade. Todo som que a gente botou na rua até agora, graças a Deus, ele foi considerado pelo nosso público que querendo ou não, é a favela, é os morros. Nos últimos 5 anos, houve o que podemos chamar de glamorização dessa cultura. O rap se tornou a principal trilha sonora de baladas em algumas das principais casas noturnas de Florianópolis. O movimento hip hop ele entra também numa veiculação de mídia e é um produto também. Ele é vendido de forma